Nesse mundo que o virtual vai se desenvolver num ritmo que a gente não consegue nem imaginar, porque a questão da curva exponencial, o que é físico vai valer mais. Então, o que significa isso? Funções que exigem... Vou dar um exemplo, sei lá... fisioterapeuta, massagista, coisa que é mão na massa, e tem uma outra coisa, comida. E aí entra o nosso agro e a história das commodities que a gente estava falando, e o Brasil como, paradoxalmente, no meio dessa história, com todos os outros milhões. Tem outros milhões de problemas que a gente vai ter que lidar, tá? Porque um dos problemas graves, eu sou um dos caras que sempre acreditou, cara, essa coisa de ser contra a tecnologia, porque tecnologia nova gera desemprego, gera mesmo, mas ela acaba com 10 empregos aqui, cria 100 aqui, é muito melhor. Só que tem uma condição nisso aqui, que é primeiro é a capacidade de você preparar as pessoas e a segunda é o tempo que leva para você acabar isso aqui. O que me assusta na inteligência artificial é que em poucos anos a destruição disso aqui vai ser num ritmo... Eu estou falando de centenas de milhões de empregos mundo afora que vão ser destruídos. E eu não estou vendo como que a gente vai preparar essas pessoas em tempo suficiente. Então, tem vários lados que eu acho que são importantes nesse negócio. Eu posso dizer que os últimos 3 meses, metade do meu tempo, eu estou estudando inteligência artificial. Nas últimas 2 semanas, 80% fácil. Esse é um ponto que eu ia levantar com você. Que existe um lag, um tempo que leva para você conseguir adaptar as pessoas às novas vagas que estão surgindo por aí. Então, não adianta você destruir 100 e criar 1000, se as 1000 não tem gente preparada o suficiente para conseguir. Isso gera até inflação, né? Você acha que a gente vai conseguir preparar e... Conforme a tecnologia for evoluindo, ela evolui exponencialmente, a gente vai ter capacidade cerebral de conseguir acompanhar essa evolução? Infelizmente, eu acho que a resposta é não. É uma das coisas que me preocupa. Tem coisas sensacionais. É engraçado que eu acho que alguns dos grandes problemas da humanidade que a gente não consegue pensar em solução, eu agora já não me preocupo mais. Coisas assim que eu vou falar aqui e falo, o cara tá louco. Pobreza, aquecimento global, isso aqui vai ser resolvido. Agora, em compensação, o ponto que você levantou, cara, não tem como. Porque o problema... Para pensar o seguinte. A gente, teoria da evolução, enfim, vem do mesmo grupo que o chimpanzé, enfim. Hoje, a diferença de capacidade... deixa eu levantar mais um ponto. Porque não é só a diferença de capacidade intelectual entre eu e um chimpanzé. Essa aí eu acho que não é tão grande quanto as pessoas falam, para falar a verdade. A diferença grande é que nós seres humanos, nos organizamos, ainda mais pós-internet, a gente consegue juntar aqui. O que você está falando me faz pensar num negócio, mas aí tem um cara que está assistindo a gente, cara, o cara está em Quixeramobim, tem outro que está em Xangai. E aí, de repente, tem um estalo. Isso aqui gera um processo de conhecimento de rede, né? Que é muito maior, porque isso o macaco não consegue fazer. Até consegue fazer com os macaquinhos que estão em volta. Mas a gente pode fazer em nível global. Então esse negócio aqui eu acho que é uma diferença gigante. Por que eu estou colocando isso? Com toda a diferença que a gente tem de humanidade para os chimpanzés, cara, não vai ter muito tempo que vai levar a diferença de capacidade intelectual da inteligência artificial para a gente vai ser igual ou maior do que pra gente pro chimpanzé, cara. É muito rápido. Porque acho que vale entrar um pouquinho nisso. Como é que você define o que é a evolução da capacidade da inteligência artificial? São 3 parâmetros. Primeiro parâmetro é a capacidade computacional. Para dar um exemplo, eu falei que eu usei em 93 inteligência artificial para projeção de mercado futuro de bolsa de câmbio. Aí você aplica a lei de Moore, que fala que a cada 1 ano e meio, 2, você dobra a quantidade de transistores num chip na metade do tamanho, pela metade do custo, que na prática significa que você caiu pela metade do custo e dobrou a velocidade de processamento. Se eu pego de quando eu usei para cá, a inteligência artificial é mais ou menos 65 mil vezes mais rápida. Isso é cada computador individual, só que não tinha nuvem na época. Agora eu junto capacidade de processamento de vários na nuvem. O custo do computador caiu mais do que isso. O que significa que mas isso é de quando eu usei. A inteligência artificial não nasceu quando eu usei, nasceu em 1956. De lá para cá aumentou 1 bilhão e não sei quantas centenas de milhões de vezes. Isso é uma coisa. Segunda coisa que ela precisa é dado. Quando a gente vai para o mundo online, a geração de dado que está acessível vai aos céus. No primeiro trimestre desse ano, a gente gerou mais dado catalogado do que em toda a história da humanidade, que tem 100 mil anos, até o final do século XX. Cara, que bizarro. No primeiro trimestre. Então, o que isso aqui significa? Quando você aumenta a quantidade de dado multiplicada pela capacidade computacional, vai aos céus.
E aí vem o último ponto, que são os modelos, que é quanto se melhorou o modelo. Até esse salto recente da regenerativa, essa era a parte que estava atrasada. Cara, agora não está mais. E com um detalhe, que é a mesma coisa dos exemplos que eu dei do telefone celular e do Windows. Quando a gente gera uma tecnologia que é tão fácil de usar que qualquer um pode usar, os impactos dessa tecnologia vão muito além a qualquer coisa que quem criou a tecnologia consegue pensar. Ninguém que criou o celular imaginou, vai nascer o Uber. Se tivesse imaginado, tinha feito ele. Vira um sistema caótico, né? Isto aqui, basicamente, vai explodir o desenvolvimento. Bom, não precisa muito. Eu não lembro mais agora de cabeça o número de parâmetros do GPT-3 para o 4, mas, cara, multiplicou por sei lá quantos milhões de vezes, isso em 6 meses. E agora vem o 5 vem em dezembro, inclusive sendo treinado pelo 4 e multiplica mais milhões de vezes. Você multiplica 1 milhão por 1 milhão, a gente está falando de 1 trilhão, tá certo? Tá certo a minha conta aqui. 1 trilhão de vezes mais em um ano. Bicho, joga mais um ano, 1 trilhão, sei lá quanto é 1 trilhão vezes 1 trilhão, e aí você vai chegar onde eu quero chegar. São poucos anos, porque porque hoje o ChatGPT já é melhor do que eu diria a maioria das pessoas. Não precisa muito, ele passa nos exames todos e por aí vai, do que grande maioria, mas ele não é melhor que todo mundo. Tem muita gente ainda muito mais capaz do que ele. Isso hoje. Cara, é pouco tempo, mais 1, 2 anos é goleada do ChatGPT em cima do Einstein. O Elon Musk ficou burro, entendeu? E não é burro, ele virou macaco. Aliás, não por acaso, é um dos caras que assinou para falar, vamos parar de discutir isso aqui? Porque o que está acontecendo? Tem uma linha que está sendo desenvolvida, que é o desenvolvimento da tecnologia artificial. Deveria ter uma segunda, que é para lidar com todos os problemas que vocês levantaram. Cara, e as consequências negativas? Como é que a gente... Só que como o interesse comercial está na primeira linha, a segunda está muito mais atrasada. Se na vida não existisse mais dinheiro, será que seria melhor ou será que seria pior? E talvez o que eu vou te dizer mude um pouquinho a sua opinião. Centenas de anos atrás, tanto o sal quanto o peixe eram utilizados como moeda de troca. E no passado, as coisas que eu fazia e as coisas que você fazia só poderiam ser trocadas através de coisas como essa. Se eu guardar o peixe por muito tempo, ele estraga? Já o sal, jogou água, já era. Com o dinheiro, a única coisa que eu preciso saber é o preço do peixe e saber se eu estou disposto a pagar. E mais do que isso, graças ao dinheiro, todos nós passamos a poder não só pensar na sobrevivência, como pensar no futuro também. O problema é que ninguém ensinou pra gente de verdade a pensar e planejar o nosso futuro, principalmente financeiro. Na verdade é possível aprender a investir, sem precisar de muito dinheiro para começar, sem ter muita experiência no mercado, sem pagar caro para aprender. E se você quer fazer isso, tudo que você tem que fazer é clicar no botão aqui embaixo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de assinar a Finclass, a maior plataforma de educação financeira do Brasil, com 50% de desconto. Você vai receber mais de 70 cursos de finanças e investimentos com um novo todo mês. Você vai poder participar do maior evento presencial de finanças do país, inclusive. E o curso Código da Riqueza, na versão digital, que ensina a transformar a sua mentalidade financeira. Além de tudo isso, o curso de estratégias financeiras que ensina você a ganhar milhas e os meus principais desafios no Instagram, mais todos os mapas mentais na versão digital. Essa promoção vai ser válida só para o dia 24 de abril. Então, para não perder, é bom você clicar agora no botão aqui embaixo e se inscrever.